sejam bem-vindos. Eu sou a Ana Branquinho e vou estar a moderar mais um webinar News Pharma na linha da frente. A pandemia da Covid-19 mudou de maneira profunda e num curto espaço de tempo a rotina da farmácia hospitalar, peça-chave na qualidade do serviço e funcionamento dos hospitais. Gestão da farmácia hospitalar em tempo de Covid-19, o exemplo do doente com VIH, é o título do webinar de hoje, que tem como objetivo partilhar as práticas de funcionamento da farmácia hospitalar adaptadas à Covid-19, incluindo a gestão de indivíduos com doenças crónicas, em particular com infecção por VIH. E para falarmos sobre este tema, tenho comigo 3 farmacêuticos hospitalares que vou desde já apresentar. A doutora Carla Campos, presidente da APFH e farmacêutica hospitalar na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, Hospital Pedro Spano. Olá, boa noite, doutora. Olá, muito boa noite. O doutor João Rijo, farmacêutico hospitalar nos serviços farmacêuticos do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Hospital Diegues Muniz. Olá, boa noite, doutor. Olá, boa noite. E o doutor Pedro Soares, diretor dos serviços farmacêuticos do Centro Hospitalar e Universitário de São João do Porto. Boa noite, doutor Pedro. Olá, boa noite a todos. Agradeço aos 3 pela vossa disponibilidade para estarem hoje aqui comigo e à Vive Healthcare por apoiar a realização deste webinar, que conta com a parceria da Associação Portuguesa dos Farmacêuticos Hospitalares, uma entidade que comemora este ano 30 anos. Para quem nos está a seguir, aproveito para informar que temos disponível um chat na nossa plataforma, onde nos podem deixar as vossas questões, às quais os nossos convidados vão poder responder na reta final deste webinar. E começando pelas senhoras, a doutora Carla Campos, enquanto presidente da APFH, qual é que tem sido o papel da associação no âmbito da Covid-19? E até se nos quiser primeiro também fazer uma pequena introdução para quem está a ouvir e quem não é da área, um enquadramento do que é a APFH. Olá, muito boa noite. Muito obrigada, doutora Ana Branquinho, e muito boa noite a todos os que nos estão a ouvir. Primeiro quero cumprimentar os meus colegas de painel e agradecer à Vivo o convite para fazer parte deste webinar e também, claro, à News Pharma pela estrutura e a tecnologia que nos permite estar aqui hoje a interagir. Quero deixar o meu agradecimento a todos os profissionais de saúde, mas, claro, em particular a todos os farmacêuticos pelo trabalho excepcional que têm desempenhado ao longo destes tempos. Assim, respondendo à questão, a APFH, Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares, é uma associação que tem como finalidade formar os farmacêuticos hospitalares, que são os responsáveis não só pela gestão do medicamento a nível hospitalar, mas também de uma atividade assistencial muito importante que está relacionada com o medicamento. Então, nesta situação, a APFH teve que se reinventar como as farmácias hospitalares, os hospitais e todos os profissionais de saúde e também a sociedade. Tivemos que nos adaptar ao tempo que estamos a viver, de forma a continuarmos a cumprir a nossa missão e as nossas atribuições estatutárias, que é a promoção e desenvolvimento dos conhecimentos e a atualização das competências técnicas e científicas dos farmacêuticos. Este ano fazemos 30 anos e por isso tínhamos planeado um conjunto de iniciativas para comemorar este aniversário e também tínhamos um plano formativo como é habitual, mas também tivemos que nos adaptar às circunstâncias. Então, no mês de março já também começamos o nosso plano online de formação para todos os farmacêuticos hospitalares. Começamos com então a gestão de informação e suporte à decisão relacionado com as comissões de farmácia terapêuticas, Comissão de Farmácia Terapêutica, para dar a possibilidade de encarar os desafios que estavam a aparecer, que tinha a ver com a atualização constante dos conhecimentos para esta pandemia. Em abril também passamos a fazer uma formação à distância sobre SARS-CoV-2 com uma virologista farmacêutica, em que abordamos todos os conceitos conhecidos à data sobre o vírus, mas também o desenvolvimento de fármacos e vacinas. Este fim de semana vamos ter um curso sobre o envelhecimento e terapêutica medicamentosa no idoso, um dos riscos que sabemos conhecidos para esta pandemia. E no próximo mês vamos ter mais 2 formações que têm a ver com a elaboração de abstratos, no sentido de promover a investigação em farmácia hospitalar e também na esperança, quem sabe, de em breve vermos os farmacêuticos publicar casos sobre Covid-19. Outra formação tem a ver com as doenças causadas por vírus, para as quais é necessária a profilaxia. Nós sabemos que com esta situação da pandemia há um receio de vacinar e para nós,
e nós como profissionais de saúde e como farmacêuticos podemos tomar uma atitude aqui muito importante para educar e para isso é necessário formar. Por isso nós vamos dar formação para podermos então fazer chegar a informação ao público. Depois outras situações que nós fomos fazer foram várias questões que fomos chegando à nossa associação, por isso até elaboramos um pequeno documento com várias informações sobre os candidatos terapêuticos, opções terapêuticas off-label, tudo com base em literatura científica e informação que foi sendo reportada não só a nível nacional, mas também associações internacionais. E depois achamos que a informação que estava a chegar era realmente bastante e criamos um microsite na nossa página para que os nossos associados pudessem pesquisar qualquer informação que achassem que era relevante para eles, nomeadamente em termos de preparações e manipulados que foram utilizados nesta situação. Outras coisas que fizemos foi com a ajuda dos nossos parceiros, que felizmente estão sempre ao nosso lado, porque houve algumas necessidades que os farmacêuticos hospitalares começaram-nos a fazer chegar e nós conseguimos, felizmente, ajudá-los e para nós foi muito gratificante. Dando cumprimento também aos nossos estatutos, temos participado ativamente em reuniões de agregação do setor farmacêutico, nomeadamente com a Ordem dos Farmacêuticos, com o Colégio de Especialidade de Farmácia Hospitalar e Comunitária e com várias secções regionais, no sentido de representar os farmacêuticos hospitalares e disponibilizar o nosso know-how que é relacionado com a nossa profissão. E assim vamos adaptando as estratégias para que fôssemos conseguir gerir as várias fases da pandemia. Também contribuímos junto com o Colégio, para a instituição do Plano de Contingência da Farmácia Hospitalar e ajudamos algumas academias, nomeadamente a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, que estava a realizar testes no laboratório, pudemos disponibilizar algumas máscaras para a proteção desses voluntários e também temos ajudado junto do projeto Todos por Quem Cuida, sinalizando as necessidades de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde no âmbito deste projeto. Assim, a APFH está sempre disponível para colaborar com outras entidades em representação dos seus sócios e com o objetivo de promoção da saúde pública, de segurança do uso do medicamento e da qualidade de vida do doente. Estamos também a colaborar com o Colégio de Especialidade de Farmácia Hospitalar e com as faculdades na preparação da formação aos alunos de 5º ano, porque sabemos que os estágios tiveram que ser interrompidos e esta é uma parte essencial para a formação dos futuros profissionais de saúde. Muito obrigada. Muito obrigada também, doutora, por esta primeira abordagem e também aqui um bocadinho apresentando o que é que a APFH, a própria associação, tem estado a fazer, mas aproveitava ainda a sua palavra e agora aqui a título de experiência pessoal, portanto, na vertente de terreno e como farmacêutico hospitalar do hospital a que pertence, quais é que foram e quais é que têm sido os desafios experienciados na reestruturação da gestão da farmácia hospitalar do Hospital Pedro Espano e face a esta pandemia e à Covid-19? Assim, a farmácia hospitalar, não só no meu hospital, mas a farmácia hospitalar no seu todo sofreu grandes desafios. Mas aquilo que nós sentimos é que as relações entre os diversos profissionais de saúde e mesmo entre as instituições foi fortalecida, porque houve muito mais interação entre todos os profissionais, entre todas as instituições, de forma não só a que os medicamentos pudessem chegar àqueles que mais precisavam, porque de um momento para o outro tínhamos fármacos que já não eram tão utilizados ou que não eram tão utilizados e houve necessidade de haver um aumento de produção, por isso a indústria farmacêutica teve aqui um papel muito importante porque esteve sempre ao nosso lado e sempre muito atento a todas as nossas necessidades, mas os hospitais e os farmacêuticos hospitalares tiveram que gerir de uma forma muito criteriosa todos os estoques dos medicamentos e adaptá-los para que não faltasse nenhum medicamento a nenhum dos doentes. Mas com tudo isto, com esta gestão toda muito apertada, nunca pudemos deixar também colocar de lado os níveis de atividade assistencial. Isto é, nós tínhamos que tratar os doentes de forma igual antes da pandemia, não podíamos descurar essa atividade assistencial. Depois tivemos que reorganizar as nossas equipas, porque sabendo que havia um contágio muito elevado entre as pessoas, tivemos que dividir as equipas, colocar logo os profissionais que eram de mais risco em teletrabalho,
tivemos que reforçar e alterar todos os procedimentos de limpeza que já existiam, também reforçar a existência de equipamentos de proteção individual e dar muita formação, porque as farmácias hospitalares não são só constituídas por farmacêuticos, temos muitos outros profissionais, nomeadamente os técnicos superiores de diagnóstico terapêutica, temos os assistentes operacionais, assistentes técnicos e os técnicos de limpeza de áreas comuns, e todos estes elementos tinham de ser formados porque todos tínhamos que atuar da mesma forma face a esta situação. Os circuitos também foram alterados para minimizar o risco de transmissão. Por exemplo, no ambulatório criámos barreiras físicas, colocámos o sábanas em todas as áreas, as salas de espera passaram a ter um espaço completamente diferente, com cadeiras alternadas para espera. As zonas mais críticas foram higienizadas muito mais vezes ao dia e definimos circuitos para os utentes em regime de ambulatório. Realizamos agendamento para levantamento da medicação, que obviamente é previamente validada, tudo isto para evitar o aglomerado de pessoas na sala de espera e diminuir o tempo também dos atendimentos. Nas situações em que o doente ou o cuidador não se pudessem deslocar ao hospital, fizemos chegar a medicação ao seu domicílio ou então a um lugar próximo por ele indicado que fosse preferencial. E por isso tivemos que organizar outros circuitos de distribuição, nomeadamente com outras entidades e organizações. Nós, como somos uma unidade local de saúde, temos a nosso cargo os cuidados de saúde primários, por isso temos uma relação muito próxima e podemos também fazer chegar e usar já esses recursos que nós tínhamos, fazer chegar o medicamento mais próximo dos nossos utentes. Claro que todas estas situações foram acompanhadas sempre da consulta farmacêutica por telefone. Foi também uma inovação para nós e pudemos começar também a iniciar esse projeto. Assim, com tudo isto, fomos vendo que várias foram as iniciativas que foram surgindo e temos obviamente, nós, a PFH e todos os farmacêuticos hospitalares, temos que agradecer a todas as organizações da sociedade civil, grupos associativos locais, a Cruz Vermelha, à LAF, às autarquias, às câmaras, às IPSS e todos os voluntários, todos eles que nos ajudaram. E também quero realçar aqui que o Hospital de Santa Maria conseguiu fazer chegar 1.330 medicamentos a casa dos doentes, que é uma conquista que tem muito mérito. Eles conseguiram se organizar e fazer chegar este medicamento à casa dos doentes. Eu acho que a Covid trouxe muita coisa má, mas também mostrou que às vezes nas piores alturas se consegue iniciativas brilhantes. E a Covid veio sem dúvida eliminar a atividade farmacêutica e esta é a prova que as dificuldades trazem, lá está, uma criatividade que não se esgota numa só solução e os doentes estão muito satisfeitos com estas abordagens que temos. E pronto, quero agradecer a todos os farmacêuticos hospitalares realmente pelo esforço que têm feito para adaptar esta distribuição ao doente e que conjuntamente com o médico decidem qual é, por exemplo, a quantidade terapêutica a dispensar e a forma como é feita essa dispensa, tendo sempre, obviamente, em conta a evolução clínica do doente. E foi sempre uma decisão multidisciplinar, feita sempre com base em critérios clínicos e não só administrativos, não só pela quantidade de estoque que era disponível, mas sim se o doente estava controlado, se aderia à terapêutica ou não. E aqui nós temos sorte porque o farmacêutico hospitalar tem um contacto privilegiado com o médico e a conversa é muito mais fácil. Para já é só. Obrigada. Muito obrigada, doutora Carla, por esta experiência e também por este lado positivo que aqui nos conseguiu também transmitir dentro deste ambiente em que vivemos. Uma função fundamental das farmácias hospitalares é a gestão da medicação dos doentes crónicos, a qual poderá ter sido impactada pela pandemia da Covid-19. Dirigi-me agora ao Dr. Pedro, dado que o Hospital de São João é um dos hospitais que mais tratou e trata ainda doentes com Covid-19, quais as estratégias da dispensa de medicamentos aos doentes crónicos que foram sendo otimizadas de modo a evitar o potencial contacto com o SARS-CoV-2 em ambiente hospitalar? Olá, boa noite novamente. Primeiro, de facto, agradecer o convite para estar aqui presente e partilhar um bocado a nossa experiência, cumprimentar também os outros dois colegas oradores na noite de hoje e, em particular, os meus parabéns à PFH pelo 30º aniversário e em particular à sua atual presidente que herdou o cargo. Imagino que quando assumiu o cargo não lhe passasse pela cabeça o que aí vinha, nem a ela nem a ninguém,
Aliás, muito do que se vive hoje, se calhar até em janeiro nos parecia assim um bocado impossível, mas de facto muito obrigado. Eu até também como membro do Colégio da Especialidade e como a doutora Carla referia, temos tido cada vez mais interligação e codependência em muitos dos projetos, e é bom de facto ver que nos momentos de necessidade surgem as sinergias e a disponibilidade e a capacidade para se trabalhar em conjunto. Em relação à pergunta que me coloca, sim, de facto São João, desde o primeiro dia que está na linha da frente, desde 2 de março, quando tivemos o nosso primeiro caso, que foi mais ou menos simultâneo com o do Santo António, do Centro Hospitalar do Porto, que vivemos momentos estranhos. E isto no início andou muito à velocidade da luz, e era de facto muito difícil adaptarmos-nos e darmos resposta atempadamente face ao que era o profundo desconhecimento do que é que ia ser a situação no dia a seguir e o panorama no dia a seguir. Isto levou-nos logo desde o início, logo em fevereiro, a começar a implementar muitas medidas que nos permitiram depois, em março, enfrentar a pandemia com alguma maior tranquilidade. Isto de facto começou por proteger as pessoas, estamos isto contextualizando, não é? Esta é uma doença que surge em dezembro, ainda nem nome tinha, era só o novo coronavírus, só ficou com nome já em fevereiro, e estamos a 3 meses, faz 3 meses e 3 dias que a doença sequer tem nome. No dia em que lhe deram o nome também foi classificado o SARS-CoV-2, o vírus, e um mês envolvido sobre a denominação da doença estávamos numa situação de pandemia. E de facto é preciso ter percepção que isto mudou tudo, não é? E os sistemas de saúde são feitos à base de pessoas que também têm medos, receios, e que também tiveram de enfrentar todo este desconhecido com muita coragem, com muito sentido de abnegação, porque em particular nos momentos iniciais, de facto, o medo era muito, porque todos os dias saía um estudo novo e a informação andava sempre à volta do vírus persiste em superfícies inertes durante 5 dias, 10 dias, 20 dias, e a informação, que era mais ou menos robusta e sólida, criava-nos sempre aqui algumas reservas e algum medo na gestão dos circuitos do medicamento e de todos os processos a nível da farmácia hospitalar. E de facto, os nossos primeiros intentos passavam por proteger as pessoas, e o proteger as pessoas é todas, porque isto de facto a pandemia afeta todos por igual, e não é só proteger os doentes, é também proteger os profissionais de saúde, porque são os profissionais de saúde que estão aqui para depois dar resposta aos doentes e têm de ter de uma forma ou de outra contacto com os doentes, e isto não pode partir de uma lógica simplista, não é? Não bastava proteger o profissional e não bastava proteger o doente, era preciso repensar de alguma forma toda a orgânica de funcionamento, de forma a que tivéssemos todos protegidos, até para manter a capacidade de resposta do SNS, que se antevia logo de início que pudesse de um momento para o outro ficar curta. Nós, a nível da farmácia hospitalar, não da nossa, mas viveu-se logo na segunda semana de março, salvo erro, uma situação crítica com um serviço hospitalar da zona da capital, em que tiveram do dia para a noite fechar o serviço e adaptar todo o seu funcionamento em resultado de um caso positivo. E pronto, imagino-se que era o impacto disso por esses hospitais fora. Eu no dia em que vi a notícia, no dia seguinte, o meu maior pânico de facto era: o que é que eu faço se me aparece um caso no serviço e tenho de mandar toda a gente para casa? E novamente tivemos de facto de criar regras de segurança muito apertadas e circuitos muito diferenciados, mesmo internamente, mesmo no que dizia respeito à circulação e ao contacto dos profissionais do serviço,
por forma a garantir a sua segurança e que mantínhamos a nossa capacidade de resposta. Em termos da gestão do medicamento em si, uma das maiores dificuldades que nos surgiu logo do início foi dar resposta à rede estratégica que foi muito bem trabalhada e definida pela Infarmed, DGS e demais, e com o apoio de vários profissionais de saúde, e tivemos de inventar armazéns para colocar volumes de soros que nunca antes pensámos colocar dentro do hospital, e foi preciso descobrir espaços novos e sistemas novos de gestão de um nível de imobilizado que efetivamente não estávamos habituados, mas pronto, que era necessário face a toda a incerteza que se vivia ainda no início de março. Como eu dizia, de facto, isto no São João o volume de doentes foi crescendo. Nós às vezes quando saíamos do serviço víamos uma fila à porta da tenda onde se faziam os testes de Covid que dava vontade de ir para casa e não voltar a sair de lá, porque parecia de facto um cenário assustador. A verdade é que as coisas foram evoluindo de uma forma minimamente favorável e o SNS acho que teve muito bem na forma como geriu e abordou, e a própria sociedade deu um grande apoio ao sistema de saúde, da forma como se comportou e como se resguardou, e a verdade é que envolvidos 2 meses sobre o primeiro caso, ou 2 meses e meio sobre o primeiro caso de Covid, hoje está-se a falar de desconfinamento à séria e a decidir quanta gente é que pode estar na praia ao mesmo tempo, e acho que isto de facto nunca tinha sido possível, não fosse a resposta que a sociedade deu ou que era uma necessidade de manter a capacidade de resposta dos serviços de saúde. Também logo desde o início surgiram as questões e a problemática de como abordar terapeuticamente os doentes Covid. E mesmo neste momento acho que é difícil responder a essa pergunta. Idealmente a Covid abordar-se-á com uma vacina quando essa aparecer, mas continuamos no que diz respeito às terapias para a Covid, continuamos no reino da medicina experimental e continuamos a viver com muita incerteza e continuamos a necessitar muito de ensaios clínicos, de preferência randomizados, para percebermos bem de facto qual é a melhor abordagem ou quais podem ser os tratamentos mais eficazes para a Covid, sendo que tem havido muito boa resposta do Serviço de Saúde e a própria taxa de letalidade da doença em Portugal acho que é bem demonstrativa disso, mas neste momento o standard of care continuam a ser cuidados de suporte, não é? Trata-se a sintomatologia, não há nada dirigido ou tão dirigido quanto gostaríamos ao SARS-CoV-2. A menos que se queira seguir o exemplo do presidente norte-americano e começar a equacionar injeções de Neoblanc, neste momento de facto uma terapêutica dirigida ainda não temos, e tem sido feito as equipas médicas desse país fora, acho que de facto estão de parabéns, porque com as ferramentas que têm, acho que têm operado um pequeno milagre, e de facto mesmo nas faixas etárias superiores, pronto, temos tido casos de muito sucesso dos tratamentos, e pronto, na verdade é preciso ter a perspectiva que de facto o grosso dos doentes, desde o início que estão a ser, desde o início não, porque no início havia uma necessidade de internar doentes que objetivamente não teriam assim critério puro de internamento, mas como pronto, uma doença nova, uma patologia desconhecida, não se percebia muito bem como é que era a evolução dos doentes, e ao início pronto, havia algum medo em monitorizar os doentes em ambulatório, porque pronto, queria-se ter um controle mais apertado, até porque ao início percebia-se que a patologia, que a Covid-19 nos primeiros dias até podia apresentar-se com um quadro muito benigno e depois, mais ao final de uma semana ou pouco mais tempo, ter uma descompensação muito rápida.
o que pronto, obrigou ao início a uma maior pressão sobre o internamento. Acho que o Hospital de São João foi sempre exemplar na forma como geriu esse processo, e o próprio Conselho de Administração assumiu muito cedo as rédeas do processo e a orientação do processo, e não se parava. Era domingo, 11 da noite, e estavam-se a receber deliberações do Conselho e a informação de qual ia ser o serviço Covid, o internamento adaptado para doentes Covid a abrir no dia a seguir. E pronto, isto era um processo que nos levou a uma adaptação diária. Neste momento, com o progredir da situação, de facto a maioria dos doentes passou a ser vigiada em ambulatório, o número de internamentos, a necessidade de internamento de doentes caiu drasticamente, depois a pressão começou a subir mais a nível dos cuidados intensivos, e nós também, inclusivamente, São João também é referência na área da ECMO, da respiração extracorporal, e isso também foi um processo algo difícil de gerir, porque no meio disto tudo não podemos perder a noção que o São João continua a ser um hospital central e continua este tempo todo ter de dar resposta a todas as outras necessidades, sendo que logo desde o início tomou-se, bastante cedo, tomou-se a decisão difícil de suspender quase tudo o que era atividade programada, ficou só a atividade urgente. Mas isto em termos de gestão do doente crónico, por exemplo, também me perguntava, levantou-nos outras dificuldades, e um dos maiores desafios que nós tivemos a nível da farmácia foi efetivamente dar resposta, ou dar uma resposta adequada aos mais de 14 mil doentes que seguimos no nosso ambulatório. E por exemplo, isto às vezes não passa muito, não fica muito claro nas pessoas, e às vezes há uma tentação de achar que as pessoas só vêm à farmácia hospitalar levantar a medicação e que isto é só um processo de pick and delivery, e não, há muito mais por trás disso. De facto, temos vários doentes que têm a sua doença estabilizada, têm a sua doença controlada, têm o seu regime terapêutico bem estabilizado, normalizado, e passam meses e anos com o mesmo regime terapêutico. Mas tudo isto depende de uma monitorização muito atenta, e os doentes acabaram por ficar sem as consultas presenciais que tinham durante este período, e também nisso acho que o São João soube dar muita boa resposta. Passou-se tudo o que era consulta presencial sempre que possível, passou para teleconsulta, mas a verdade é que isto, em termos de gestão da renovação das prescrições dos doentes crónicos e da possibilidade de alargamento da dispensa, também nos colocou algumas dificuldades e alguns entraves, porque nós também ainda em fevereiro fizemos essa análise, e validamos que de uma forma sustentável conseguíamos alargar o tempo de dispensa da medicação para os nossos estudantes de ambulatório, por forma a reduzir, porque no limite a intenção sempre foi reduzir a necessidade de movimentos do doente, fossem que moldes fosse. E a melhor maneira de conseguir isso, de facto, é alargar o período, entendemos nós, que era alargar o período da dispensa. Mas isto tem de ser feito de uma forma quer sustentável, para evitar, nem é só uma questão financeira, entenda-se, se os hospitais começassem todos a adquirir medicação, para ceder medicação para 6, 7, 8 meses, o que ia acontecer era que o último que se lembrasse de entrar no processo ia ficar sem medicação. E tem de haver aqui, teve de ser uma decisão muito ponderada e equilibrada, para não colocarmos dificuldades ao funcionamento do SNS como todo, e decidiu-se que seria que o mínimo legítimo face à situação seria tentar uma dispensa para um mínimo de 3 meses para todos os doentes crónicos que reuniam condições para ter uma dispensa para todo esse tempo, porque novamente tem de haver aqui algum critério de segurança
para salvaguardar a saúde dos doentes, e sempre que isso era possível e foi possível fazê-lo, fizemos. Depois, de resto, revimos toda a zona, toda a área de atendimento no ambulatório. Nós, no São João, temos uma sorte que, por um lado, até é um mal que queríamos mudar, porque a farmácia está fora do edifício do hospital, e nós até gostávamos que a farmácia estivesse mais perto da zona do ambulatório, das consultas e do hospital dia, para no cotidiano do dia a dia ser mais fácil e mais simples para os doentes que vêm à sua consulta ter logo ali a farmácia, que já foi uma realidade. Mas a verdade é que no contexto da pandemia, ter a farmácia localizada fora do edifício do hospital até acabou por ser uma benesse, e permitiu-nos instalar um projeto como a PharmaDrive, que entendemos que era um aporte importante para a segurança dos doentes, sendo que qualquer doente ou o seu cuidador que tivesse autonomia e a capacidade de se deslocar ao hospital em segurança poderia recolher a medicação, passou a poder recolher a medicação sem ter de sair do conforto e da segurança do seu veículo. Mas obviamente isto não é suficiente, isto não chegava, porque temos doentes com as mais variadas condições, e temos inclusivamente no São João doentes quase de toda a amplitude geográfica do país. Nós temos doentes desde Chaves até Faro, e obviamente numa situação destas não era compaginável pedir-se a um doente para atravessar o país apenas para recolher a medicação que necessita. E fomos logo desde o início também, intervimos junto da Ordem, junto dos parceiros da ANF, da Associação de Farmácias Portuguesas, e colaboramos desde o início também na operação que acabou por vir a ser conhecida, que ainda está no terreno, a Operação Luz Verde, que nos deu também um apoio nesse sentido. Envolvemos todos os stakeholders no processo, e quer as associações de doentes, quer o poder local, as autarquias, as juntas de freguesia, foram um grande apoio em todo este processo, e de facto isto até foi um bocado, não à parte, foi bonito ver, de facto, no momento de necessidade, toda a sociedade soube de facto unir-se e apoiar os serviços de saúde naquilo que é a sua missão, que é prestar os melhores cuidados de saúde aos nossos doentes, e passámos momentos em que de facto não fosse essa disponibilidade e toda essa capacidade de entreajuda. E aqui também fica um obrigado aos colegas de comunitária, que sei que também têm feito, em condições também muito difíceis, um esforço para fazer ligação e para servirem também de ligação a doentes que neste contexto poderão sentir alguma maior dificuldade em entrar em contacto direto connosco. E pronto, acho que o que nos ajudou no meio disto tudo, de facto, foi um grande sentimento de entreajuda entre todos os envolvidos no circuito do medicamento e nos sistemas de saúde e a sociedade civil em geral. Obrigada. E, doutor, aproveitando ainda aqui a temática dos medicamentos dispensados em regime ambulatório da farmácia hospitalar, mas entrando agora aqui no nosso subtema deste webinar, e falando no caso particular das pessoas com infecção por VIH, e abordando também o seguimento destes doentes. E ainda consigo, antes de passar também a palavra ao Dr. João Rios, perguntava-lhe se, relativamente ao acompanhamento destes doentes com infecção por VIH e de acordo com a dispensa dos fármacos antirretrovíricos, foram implementadas medidas diferentes ou foram semelhantes à gestão das outras doenças crónicas? É assim, em termos de dispensa-se alguma coisa, o processo foi mais ao contrário, foram as outras patologias que ficaram mais semelhantes ao VIH, ou VIH de há 3 anos a esta parte, mesmo por imperativo legal, que os tratamentos de VIH vinham a ser dispensados para um mínimo de 3 meses,
e pronto, isso passou a ser um bocado o standard. O que nós tínhamos já desenvolvido e implementado para os doentes VIH seguidos na nossa instituição era o projeto Pharma2Care, que já começamos a estruturar o ano passado, e infelizmente, de facto, a pandemia apanhou-nos aqui mesmo no momento em que nos estávamos a preparar para dar o salto para incluir outras patologias no processo, nomeadamente íamos já avançar com a esclerose múltipla e a área da oncologia também, e o Pharma2Care de facto foi pena não o São João não ter começado a desenvolvê-lo se calhar há 2 anos, porque então em tempos de pandemia tinha sido uma ferramenta extremamente útil. Acabou por ser, e temos, por acaso não tenho um número presente, mas temos vários doentes de VIH no Pharma2Care já desde o início do ano, e tem crescido o número de doentes, e continua a ser uma aposta clara do São João, exatamente para as situações que eu dizia, de doentes que têm a terapia estabilizada, não têm necessidade nenhuma de vir ao hospital fazer análises, não precisam de qualquer apoio farmacêutico quanto a questões da sua medicação, ou gestão da medicação, ou de efeitos secundários, e nessas situações, nesses casos, nós já vinhamos a fazer a dispensa em farmácias de proximidade, identificadas pelo doente. A vantagem de um processo como a Pharma2Care, e entendermos que de facto no contexto atual, já esta semana reiniciamos os trabalhos para o mais rapidamente podermos alargar a panóplia quer de patologias abrangidas, quer de doentes, é que Pharma2Care segue numa perspectiva mais integrada do circuito, no sentido em que permite integrar a prescrição e a informação que parte do hospital com as farmácias comunitárias, permitindo uma melhor rastreabilidade do circuito e de registros e de dispensa, e depois tem associada previamente ao arranque ou à introdução de novas farmácias no circuito, tem uma componente formativa muito forte, que pronto, isto tem sido um bocado debatido, as diferenças de técnicas, por assim dizer, a capacidade técnica de intervir sobre algumas patologias e as diferenças que existem entre um farmacêutico da vertente hospitalar e um farmacêutico da vertente comunitária. Nós, ao fim do dia, de facto, somos todos farmacêuticos, tivemos todos academicamente a mesma formação, mas em termos de experiência, de facto, há alguns fármacos e algumas patologias que o farmacêutico hospitalar tendencialmente está melhor equipado e está melhor preparado por uma questão de experiência profissional e de formação durante o exercício da profissão, está melhor preparado para abordar. E de facto a nossa preocupação com este circuito e no projeto que estamos a fazer e que agora iremos com um novo afinco trabalhar, parte muito daí, com a necessidade de passar um know-how e a informação necessária para gerir adequadamente estas patologias e estes tratamentos num circuito que queremos de proximidade, mantendo sempre, como a doutora Carla dizia, a proximidade dos serviços farmacêuticos hospitalares, quer através de contacto direto ao doente, quer através de contacto também com os colegas de comunitária. Nós, os doentes VIH em específico, e isso foi um projeto, foi uma ideia que começamos já há um par de semanas e temos acompanhado com alguma atenção. Portugal tinha o ano passado, salvo erro, atingido o objetivo dos 90-90-90, e o que sentimos quando entramos na pandemia foi um grande receio das pessoas de facto de virem ao hospital e levantar a sua medicação. Eu, mesmo a nível pessoal, acabei por ter alguns fediveres um bocado caricatos com alguns doentes que a gente ligava, olha, não precisava de levantar a medicação, e os doentes às vezes dizem, sim, mas não se preocupe, de facto eu só tinha para um mês, mas comecei a tomar dia sim, dia não, e assim já posso ficar tranquilo durante mais um mês. E nós, quando começamos a perceber que de facto havia aqui
havia aqui situações que nos poderiam estar a passar desapercebidas. Fizemos, o VIH não foi o grupo que começámos, mas foi logo um dos que pegámos inicialmente. Começámos a rever os registros de dispensa de medicação dos doentes e proativamente começámos a contactar quem supostamente já deveria ter vindo ao hospital para levantar novamente a medicação e tentar perceber o que é que se passava, qual era a situação do doente, para arranjarmos uma solução para que ele pudesse ter acesso ao medicamento e não comprometermos tudo o que tem sido de facto a boa prestação do Serviço Nacional de Saúde na abordagem e no controle destes doentes. E muito se tem falado de quanto a Covid pode afetar a saúde de outras formas e outros grupos de doentes não covidianos, e ainda há 2 semanas falava-se muito do estudo da Universidade Nova, salvo erro, que estimava um crescimento da mortalidade que era 2 vezes superior ao que era a mortalidade observada por Covid. E pronto, no doente VIH, se calhar o nosso maior medo num primeiro momento não se prende com a mortalidade, mas também é uma doença infecciosa e se os doentes não estiverem bem controlados, se não estiverem suprimidos, também nós não podemos correr o risco de sair da Covid e mergulhar, quer dizer, no disseminar de tudo o que é resto de doença infecciosa ou não infecciosa, porque pronto, também muito foi dito, nós no São João até os doentes, até os episódios, as vindas à urgência por AVC caíram significativamente, sem que houvesse, se as pessoas estão confinadas e estão a passar mais tempo no sofá, se calhar a casuística até devia aumentar, não diminuir. Mas pronto, esses é difícil perceber quem são e entrar em contato com as pessoas e dizer devia vir ao hospital. Os nossos doentes crónicos, nós conhecemos-los bem, temos-los bem identificados e tentamos de facto fazer um bocado esse apanhado e até proativamente verificar a situação dos doentes e arranjar soluções para tudo o que fossem os problemas que nos iam surgindo. Obrigada, doutor Pedro. E eu passava agora ao doutor João Risco, que ainda não tivemos a oportunidade de o ouvir, e mantendo ainda também aqui o tratamento e o seguimento da farmácia hospitalar no doente com infecção por VIH, como é que foi feito, que tipo de abordagem é que foi feita no Hospital Diegas Muniz relativamente aos doentes com VIH? Então, boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à organização o convite formulado e aproveitar também para cumprimentar a nossa moderadora, os excelentíssimos colegas de painel e todos os que nos estão a ver e a ouvir. Aproveito igualmente para parabenizar a APFH, aqui na pessoa da sua presidente, a doutora Carla Campos. Antes de mais, gostaria de referir que só muito recentemente foram publicados os primeiros estudos em doentes VIH positivos que tiveram Covid-19 e que, segundo os mesmos, não aparenta haver maior risco de contrair a infecção por SARS-CoV-2, nem que a doença tenha um curso diferente na população com VIH versus a população geral. Não obstante, devemos ter presente que a mortalidade por Covid-19 é maior na população de maior idade e com comorbilidades como sejam doença pulmonar, doença cardíaca ou diabetes. E que, por exemplo, quase metade da população europeia que vive com VIH apresenta mais de 50 anos e também as comorbilidades mais prevalentes são, neste caso, doença pulmonar e doença cardíaca. Logo, poderíamos inferir que grande parte da população VIH poderá estar em maior risco. Respondendo à sua pergunta, o Serviço de Infecciologia, pelo facto de ter sido chamado à linha da frente nos cuidados aos doentes com infecção por SARS-CoV-2, logo no início, foi logo o primeiro serviço, sofreu inevitavelmente uma alteração na reorganização do serviço e na alocação dos recursos. E isto resultou num enfoque ainda maior na necessidade de uma colaboração interdisciplinar. Assim, no que diz respeito aos doentes não Covid,
foi privilegiada a teleconsulta em todos os doentes que estavam controlados virológica e imunologicamente, com a respectiva renovação da prescrição. Mesmo nos casos de doentes que não tinham prescrição válida e que se deslocaram ou que contactaram com os serviços farmacêuticos, foi feita a consulta farmacêutica e foi contactado o médico assistente para se fazer a articulação e a renovação da prescrição. Manteve-se igualmente consulta presencial em caso de utentes recentemente diagnosticados para iniciarem a terapêutica, em utentes que passaram a ser seguidos no Hospital Gasnis e até para utentes que, derivado da situação de limitação de circulação, necessitaram de recorrer aos nossos serviços para garantir a compliance da sua terapêutica. Aqui estou-me a referir a doentes estrangeiros ou até mesmo doentes portugueses que eram seguidos noutros centros ou até fora do país. No que concerne aos cuidados ou preocupações que para esta população em particular, eles foram os mesmos para todos os utentes que se deslocaram ao hospital. Foi garantida a sua e a nossa segurança face ao momento que vivemos e que ainda vivemos, ou seja, o acesso à consulta e ao hospital de dia tem um circuito específico, neste momento até externo ao edifício de consultas do Hospital de Gasnis. No que toca aos serviços farmacêuticos hospitalares, os circuitos também estão bem definidos, é mantida a distância de segurança na sala de espera, os gabinetes de atendimento personalizados também têm uma barreira física, como a doutora Carla também já falou. Há SABA para doentes, para os profissionais de saúde, e disponibilizamos também máscaras caso os doentes não as tragam, embora à data de hoje qualquer doente que entre no hospital, se não tiver, recebe também a máscara. A grande preocupação dos doentes VIH em seguimento no Hospital de Gasnis foi, de modo geral, a mesma preocupação da restante população relativamente ao acesso aos cuidados, não é? Sendo que no caso específico desta população, derivado ao conhecimento relativamente ao status imunológico, alguns doentes apresentaram naturalmente algum receio em se deslocarem ao hospital. Nesse ponto foi extremamente importante promover também a sua literacia, não é? Explicar-lhes a situação, pois alguns, por exemplo, temiam a vinda ao hospital, mas não a ida ao supermercado ou a qualquer outro local fechado que teria que ter os mesmos cuidados. Assim, sumarizando, as medidas gerais adotadas pelo hospital relativamente à dispensa da medicação foram semelhantes às tomadas por outros hospitais, já faladas quer pela doutora Carla Campos, quer pelo doutor Pedro Soares, nomeadamente a dispensa para períodos mais alargados. No caso específico do tratamento da infecção pelo VIH, desde 2015, se não estou em erro, o SWOS já dispensava por períodos de 3 meses ou até mais, caso autorizados pelo CA. Foi feito agendamento de doentes, permitiu-se a vinda por representantes autorizados pelo próprio, foi muito importante o apoio da sociedade civil, das associações de doentes, como foi já falado, do PT local. Neste sentido, há que agradecer também ao Dr. Pedro, também desenvolvemos uma espécie de Pharma Drive, um pouco diferente daquilo que ele tem. Também foi feito o envio para farmácias comunitárias ou para o domicílio, especialmente em todas as situações que o utente não tinha condições de se deslocar ao hospital em segurança após a avaliação da sua situação clínica e social. Por exemplo, para doentes sem cuidador, que residiam muito longe do hospital, até tivemos doentes que estavam em quarentena por Covid e que foi necessário fazer-lhes chegar a medicação. Para além disso, também desarticulámos com alguns hospitais, como foi o caso do São João, que chegámos a fornecer medicação a doentes seguidos pelo São João, em que aí houve contacto do Dr. Pedro com os nossos serviços, e fizemos o mesmo com outros hospitais, por exemplo, só para me lembrar, foi do norte ao sul, falei do São João, mas também posso falar do Hospital de Faro de Portimão, para o qual também enviámos medicação e que foi disponibilizada a utentes seguidos no nosso hospital. Gostaria ainda de referir que todas as situações que implicaram a não presença do utente promoveu-se a consulta farmacêutica por telefone, como também já falado, e que no caso do SLO passaremos também a registrar no S-Clínico
e irá entrar para contabilização para efeitos de contratualização, que já fazemos com o Conselho de Administração. O recurso à teleconsulta poderá, assim, constituir-se uma excelente opção para o seguimento dos utentes que, pelas mais variadas razões, não se desloquem fisicamente aos serviços farmacêuticos hospitalares, permitindo assim a monitorização do seu tratamento e até a identificação de situações que comprometam a segurança do mesmo, como sejam interações farmacológicas ou acontecimentos adversos. Nesse sentido, em situações específicas, devemos equacionar a possibilidade de articulação entre a dispensa para 3 meses ou mais, o seguimento presencial quando o doente vem ao hospital e, por exemplo, a teleconsulta nos intervalos entre esta disponibilização, por exemplo, para 3 meses, se o doente tiver de 6 em 6, não é? Não obstante, independentemente de todas estas medidas de proximidade que venham a ser encontradas e que é necessário que as mesmas permitam a sua utilização de forma sustentável, face também ao que são os recursos humanos dos serviços farmacêuticos, hospitalares, e uma coisa não deixa de ser certa, o farmacêutico deve sempre prestar cuidados diretos ao utente, pelo que haverá sempre necessidade de articular estas teleconsultas com consultas presenciais. Doutor João, muito obrigada. E voltando outra vez aqui, vocês de vez em quando vão-me fugindo, mas fazem bem, porque também vai fazer outro tipo de abordagens mais gerais, e até porque o Dr. Pedro Soares também de início já tinha falado, quando eu falei no cenário do acompanhamento dos doentes crónicos exteriores, falou-me também já um bocadinho, levantou o véu relativamente aos doentes internados, portanto, o tipo de tratamento que estava a ser feito, o tratamento standard para doentes com Covid-19, mas eu voltando aqui ao foco do doente com VIH e com Covid-19, portanto, a nível de gestão clínica destes doentes, como é que têm sido acompanhados, neste caso, nas 3 realidades dos três diferentes locais de saúde em que vocês trabalham, Dr. Pedro Soares? Portanto, a pergunta específica era como é que tem sido feita a gestão clínica dos doentes com Covid-19 e com infecção por VIH. É um bocado o que o Dr. João estava a dizer, não é? De base, a infecção VIH não nos requer maior cuidado ou uma gestão especial da abordagem terapêutica do doente. Tem mais a ver com as eventuais comorbilidades que o doente apresente. Mas em termos de gestão das interações e dos tratamentos, era o que eu dizia, não há o tratamento base do doente Covid, e o que eles mais consomem é oxigênio, que graças a Deus não tem interações de maior com quase nada, só oxida um bocado as células, mas precisamos dele para viver, e os doentes Covid precisam mais do que ninguém, e de facto é assustador o aumento de consumo que tivemos a esse nível. Agora, eu novamente, era como dizia, a abordagem terapêutica aos doentes Covid é extremamente reservada, porque estamos ainda a falar da área da medicina experimental, e muitos medicamentos que mesmo na comunicação social às vezes parece que são dados a tudo que é doentes Covid, é preciso perceber que não são utilizados em situações muito específicas, em doentes muito particulares, e nós da panóplia toda de fármacos que já se falou na praça pública como sendo a eventual panaceia para o tratamento da Covid, cerca de menos de 5% dos doentes Covid no São João fizeram essas terapêuticas. É preciso perceber que é de facto uma coisa, é uma situação muito reservada, e para o que temos de avançar e queremos e temos dado passos largos nesse sentido, de facto é no estabelecimento e da inclusão destes doentes onde devem estar, que é num ambiente de ensaio clínico, onde são monitorizados mais de perto, e podemos não, é a única forma que temos de realmente medir o sucesso das intervenções terapêuticas nestes doentes.
Mas vivemos ainda, eu há bocado ia dizer, depois perdi-me um bocado na conversa, mas no início mesmo com a hidroxicloroquina, aquilo a cada semana saía um estudo diferente da hidroxicloroquina e um dizia que se devia fazer hidroxicloroquina 400 miligramas 2 vezes dia no primeiro dia, depois 200 2 vezes dia durante uma semana, depois na semana a seguir afinal já era uma posologia de 200 miligramas 3 vezes dia durante 10 dias que era a mais indicada e a mais eficaz, e depois eventualmente também em associação com azitromicina. Depois pelo meio saiu um estudo que até dizia que afinal aquilo se calhar não era de todo a melhor terapêutica para os doentes. Muito se falou também no campo do VIH, no início também nos levantou algumas reservas. A hidroxicloroquina levantou-nos muitas em termos de disponibilidade depois para os doentes em tratamento crónico no ambulatório. A verdade é que acho que também houve uma boa resposta da indústria nesse aspecto. Depois havia outra terapêutica que também muito discutida, que era o lopinavir ritonavir, que também sofreu avanços e recuos, e ora saíam estudos favoráveis, ora saíam estudos não muito favoráveis. Ali novamente, a terapêutica standard para um doente de Covid é oxigênio. Que torna um bocado fácil de gerir em termos do restante perfil farmacoterapêutico, porque em nível de interações é um medicamento que não nos levanta muitas reservas. E tem sido maioritariamente essa abordagem dos doentes. Estamos agora à espera do início até do ensaio clínico novo para mais rapidamente, ou para conseguirmos de facto obter resposta a algumas perguntas que nos têm perturbado e que não podem depender de uma percepção clínica ou outra de isto funciona ou não funciona. É mesmo preciso, com base no que é a ciência médica e dos ensaios clínicos, perceber de facto o que é eficaz e o que é que não é. E mais que nada, acho que vamos perceber que de facto os doentes não são todos iguais, e as doenças não evoluem da mesma forma em todos os doentes, e há diferentes tratamentos que poderão fazer sentido em diferentes momentos da evolução da doença. Aqui em Espanha, a meados de março, saiu um boletim do Infarmed espanhol a dizer que em Espanha passava a estar o uso de tocilizumab injetável, passava a estar restrito ao tratamento de doentes Covid. E novamente fica ali uma pulguinha atrás da orelha de o que é que eu vou fazer com os doentes todos que estão a fazer tocilizumab e precisam dele, que não têm Covid. E a verdade é que na nossa experiência, por exemplo, tocilizumab acabou por ser uma alternativa que de muito pouco uso. Ou seja, é difícil, e mesmo enquadrar o que era a realidade de outros países e a experiência de outros países, além da informação muitas das vezes não circular com a celeridade ou a qualidade que gostaríamos. E hoje a internet, quer dizer, é um mar de informação, e durante a pandemia não faltava gente a colocar informação, mas é preciso ter um filtro para isto, e sentimos, e nos serviços farmacêuticos sentimos muito essa necessidade também de servir um bocado de filtro e tentar filtrar um bocado a informação mesmo para os próprios clínicos que num primeiro momento estavam de facto completamente assoberbados com a pressão assistencial e com a necessidade de prestar cuidados de saúde de forma mais direta aos doentes, e depois nestas situações de facto nada ajuda, porque a informação parece muitas das vezes, mesmo linear, muitas das vezes contradiz, a experiência de um país não é necessariamente a do outro, e pronto, e o que esperamos
é ter a capacidade de, nos tempos, no futuro mais próximo, podermos de facto instituir ensaios clínicos e tirar provas do muito que tem sido debatido acerca da eficácia ou não de alguns tratamentos, porque pronto, acho que honestamente falar em inovação terapêutica nesta área, o que toda a gente estará à espera que saia mais rápido para o mercado será uma vacina, não será uma terapêutica dirigida, acho que não é para aí que caminhamos, sendo que, por exemplo, a OMS esta semana já dizia que se calhar a Covid seguirá mais um modelo do VIH do que da gripe, e também temos o nível de incerteza de facto é deste nível, não é? A própria OMS, com toda a capacidade que tem e todos os painéis de especialistas e de peritos, quer dizer, não consegue dizer-nos de facto como é que este vírus se vai comportar daqui a um mês, ou daqui a 2, ou na próxima época, e pronto, e mesmo muito se tem debatido se vem uma segunda vaga, quando é que vem a segunda vaga, como é que vai ser, e eu ainda aqui há dias li um artigo muito interessante acerca do que foi o evoluir da situação, por exemplo, com o Zika, e o Zika na altura também era uma ameaça muito presente e muito real de disseminação pelo mundo fora, e houve também por parte da indústria uma resposta e um investimento muito forte na tentativa de desenvolvimento de uma vacina que depois acabou por nunca ver a luz do dia, e o Zika acabou por desaparecer por si só, e olha, no limite que era que isso acontecesse com o Covid também. Eu quero muito uma vacina, mas o melhor era nem precisar dela, era de facto o vírus esbater-se durante a época balnear. Há quem diga que os raios UVs vão tratar de eliminar a Covid, se calhar é essa a cura, é a próxima cura para a Covid, é apanhar sol, mas pronto, é isto, vivemos de facto num mundo de incerteza. Esperemos que sim. Ou com o sol, ou com uma vacina, ou que o próprio vírus, entretanto, dissemine e que desapareça. Eu ainda queria ouvir a doutora Carla Campos, e aqui até fazendo um bocadinho, pegando nesta última e na penúltima questão, ou seja, ainda falando relativamente aos doentes com VIH, portanto falamos da gestão da medicação nestes doentes crónicos, e também no acompanhamento de um doente Covid-19 e com VIH. Mas gostava também de ouvir a doutora Carla, até porque também está num universo, na Unidade Local de Saúde, um universo diferente sobre este assunto. Assim, relativamente ao tratamento dos doentes Covid e a gestão, o Dr. Pedro já explicou muito bem tudo o que se passa, porque realmente são tudo tratamentos muito experimentais, e eu peço desculpa. São tudo tratamentos muito experimentais e muito em âmbito de ensaios clínicos, e aquilo que dizem, primeiro saem estudos muito bons, depois já não são tão bons sobre o fármaco. Aquilo que realmente acontece é que a hidroxicloroquina, pelo menos na minha instituição, seria o fármaco mais utilizado. Depois o lopinavir com ritonavir também, mas tudo lá está em utilização off-label, e por isso mesmo sempre com consentimento informado. Por isso também é muito importante dizer isto, que ninguém inicia uma terapêutica deste género sem consentimento informado do doente, do seu cuidador. Depois, lá está, também houve a situação do tocilizumab, do tal inibidor da interleucina 6, porque pensa-se que a fase inicial da doença predominam os efeitos citopáticos provocados pelo vírus, e por isso os antivíricos serão mais eficazes. Numa fase mais posterior já vai haver uma explosão de citoquinas, e por aí os imunomoduladores, nomeadamente o tocilizumab, poderia ser mais benéfico, mas estamos a aguardar mais ensaios clínicos e mais resultados. O remdesivir supostamente é o fármaco que tem mais atividade, que já foi aprovado pela FDA, mas em Portugal e nos outros países da União Europeia só através de ensaio clínico. Por isso ainda estamos todos um bocadinho a aguardar para saber quais são os resultados, e a experiência também nos vai ajudando
a saber que decisões é que tomar e lá está a partilha de informação, até com outros países, também vão nos ajudar nesse sentido. Relativamente aos doentes VIH e VIH com Covid, eu posso dizer que temos muita sorte porque, pelo menos na nossa instituição, são doentes com uma excelente adesão à terapêutica e posso dizer que apenas 1% dos doentes que foram internados na unidade local de saúde eram doentes VIH positivos. Por isso foi uma franja muito, muito pequenina e a evolução deles foi muito semelhante à evolução da população geral. Por isso eu queria reforçar aqui que os doentes que vivem com VIH, se tiverem a sua doença controlada, têm exatamente a mesma probabilidade de apanharem a Covid ou de ficarem infectados com o SARS-CoV-2 e a evolução é semelhante à população em geral. Por isso, a mensagem é continuarem a fazer a medicação com boa adesão terapêutica, continuarem a procurar as suas equipas de profissionais de saúde, porque continuamos a estar no mesmo local, se calhar por outras vias, por telefone, mas estamos sempre prontos para esclarecer quaisquer dúvidas que eles possam ter. Por isso, é descansar um bocadinho os doentes VIH. Agora, se for um doente de VIH com uma má adesão à terapêutica ou então que tem outras comorbilidades, vão ter um risco acrescido, tal como acontece com os outros doentes que têm neoplasias ou então que têm problemas cardiovasculares ou problemas respiratórios. Por isso, isto aqui, o doente VIH é um doente com uma doença bem controlada, é um doente crónico, por isso é igual à população em geral. Muito obrigada. E estamos rapidamente, o tempo passa e olhando para o relógio já passámos alguns minutos da nossa hora prevista, digamos assim, e eu tenho aqui pelo menos duas questões que eu gostava de colocar e aproveitando que estava com a palavra da doutora Carla Campos, vou lançar agora rapidamente aqui duas questões que nos fizeram chegar às pessoas que nos estão a ouvir. E eu julgo que digo a doutora Carla e aqui na voz outra vez de Presidente da APFH, porque julgo que a questão é colocada mais nesse âmbito, ou seja, de interação aqui entre os vizinhos espanhóis, que diz, a questão é a seguinte: além da colaboração entre os hospitais nacionais, se existiu também a colaboração com os hospitais de Espanha, de modo a receber o know-how do país vizinho para a preparação de resposta nacional. Portanto, o know-how, e aqui como digo também know-how deles e também se calhar know-how nosso, mas tendo em conta que eles iniciaram, ou seja, começaram este problema primeiro, algumas semanas primeiro que nós. Exatamente, nós estando também associados à Associação Europeia de Farmacêuticos Hospitalares, por isso também temos a sorte de comunicar a nível europeu com os países da Europa, mas também temos uma relação privilegiada com o SEF, que é a Sociedade Espanhola de Farmacêuticos Hospitalares, e foi logo a primeira ligação que fizemos foi com o SEF para saber se eles tinham alguma informação científica que fosse diferente daquela que nós tínhamos já, porque eles estavam um bocadinho já mais à frente, quais eram os resultados dos ensaios clínicos, digamos, que eles pudessem ter já nos seus hospitais, quais eram as terapêuticas que eles estavam a utilizar e quais eram as mais benéficas e as que tinham melhores resultados, mas também ficamos muito preocupados com o tal estabelecimento de circuitos seguros, não só a nível de equipas, isto é o plano de contingência a nível das equipas hospitalares, mas também, lá está, da cedência dos medicamentos que são de cedência exclusiva hospitalar, de que forma é que os podíamos chegar mais próximo da população e lá está, esta ligação com a farmácia comunitária foi essencial para proteger os nossos doentes nesta fase mesmo de pandemia. Mas foi uma ajuda muito grande e eles depois também vieram beber um bocadinho do nosso conhecimento, porque realmente eu acho que nós nos portamos muito bem e as nossas resoluções que foram tomadas deram frutos muito bons e eles também vieram nos questionar como é que tínhamos feito e de que forma é que eles podiam também aproveitar o nosso conhecimento. Obrigada, doutora Carla. E entrando aqui numa reta final, até porque já abordámos um bocadinho daquilo que tínhamos previsto aqui a falar a nível dos temas que gostaríamos de abordar, queria voltar ao Dr. João Rijo e pedir-lhe primeiro se quereria acrescentar
alguma nota sobre estas duas últimas questões que tinha colocado aqui ao Dr. Pedro e à doutora Carla, e também pedir-lhe, num tom de mensagem final, que me fizesse também aqui alguma conclusão da sua parte, ou alguma mensagem final, tendo em conta o seu hospital, tendo em conta a sua experiência pessoal e agora também os próximos trabalhos futuros e os dias futuros que todos recomeçamos. Dr. João. Os colegas efetivamente já referiram relativamente ao que é o estado da arte e as opções terapêuticas. A evidência científica é muito escassa e, na verdade, o que era verdade, peço desculpa, o que era verdade ontem, hoje pode já não ser verdade, como foi o caso do lopinavir e ritonavir e até mesmo da hidroxicloroquina. Eu, por acaso, tenho uma opinião um pouco diferente do Dr. Pedro. Eu acho que mais cedo vai aparecer uma terapêutica específica para o tratamento da infecção por SARS-CoV-2 do que a vacina. Sou igualmente da opinião que, se calhar, o facto destes fármacos estão agora a ser experimentados e não estarem a resultar tem a ver com a altura em que eles estão a ser usados. Não nos podemos esquecer que isto é uma infecção vírica e muito provavelmente o uso precoce deste género de fármacos, seja ele o lopinavir ritonavir, seja ele a hidroxicloroquina, mas neste caso até mais o remdesivir, ao ser usado precocemente, provavelmente até poderíamos ter aqui melhores resultados. Quanto à vacina, infelizmente ela ainda não existe e na verdade não se espera que venha a estar disponível antes de pelo menos segundo, terceiro trimestre de 2021, embora todo o extraordinário investimento humano e financeiro que tem sido feito. Para finalizar, gostaria apenas de dizer que, a nível pelo menos dos serviços farmacêuticos do SLO, no que concerne a todas estas terapêuticas experimentais que estão a ser usadas, como já foi dito, não tem indicação aprovada, são todas off-label. Nós estamos a efetuar farmacovigilância ativa em todos os doentes que tenham Covid-19 internados no SLO. Estamos igualmente envolvidos num estudo europeu que é o estudo COMET, Covid Medication Study, que já tem mais de 4.000 doentes incluídos e que está a avaliar a existência da relação entre a utilização de certas classes de fármacos, como os IECAs e os ARAs, que foram muito falados quando foi até o início desta pandemia, e qual o resultado clínico em doentes que tenham Covid-19 e que será brevemente publicado e para o qual já contribuímos pelo menos com 100 doentes. Na verdade, penso que Portugal somos o único centro envolvido. Foi também igualmente submetido a nível da Comissão de Ética do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental a participação em 2 estudos, neste caso para avaliar a eficácia destes fármacos que falámos, do lopinavir ritonavir, da hidroxicloroquina, do lopinavir ritonavir com interferon beta-1A e do remdesivir, o Solidarity, que é promovido pela Organização Mundial de Saúde, e o estudo Discovery, que é promovido, neste caso europeu, pelo Instituto Francês da Saúde e Pesquisa Médica. Se eles depois irão avançar enquanto estudos, não sabemos, mas a mensagem final é que efetivamente o farmacêutico, neste caso hospitalar, pode estar envolvido em tudo o que possa ser no apoio e no conhecimento que se está a gerar relativamente aos fármacos que são usados ou para tratar o Covid-19 ou até outros fármacos que sejam usados em doentes Covid. E com isto tudo aprendermos e podermos ter à nossa disposição as melhores armas terapêuticas e usá-las com segurança. Muito obrigada, Dr. João. Dr. Pedro, quer fazer alguma conclusão final antes de passar à doutora Carla e também para finalizarmos?
Não, olha, acho que está tudo dito, e espero que o Dr. João tenha razão e que de facto chegue aí uma terapêutica eficaz e em breve, que temo que bem vamos precisar dela. De resto, olha, só dizer que de facto isto acaba por ser um mundo novo em que vivemos, até porque não sei qual é o número de pessoas que está neste momento a ver-nos, mas será seguramente superior ao que seria se os restaurantes e os bares estivessem abertos numa sexta-feira à noite. E pronto, acho que vai ser uma aprendizagem, mas que felizmente acho que vai ser uma que vamos fazer todos juntos, e vai ser um caminho que vamos percorrer todos juntos como sociedade, e acredito que vamos sair reforçados disto tudo. E espero que não se perca todo este sentimento de facto de entreajuda e de valorização humana e profissional e das pessoas que se têm assistido, porque acho que no meio de toda esta crise e toda esta pandemia de facto tem vindo à tona o melhor de nós como pessoas e como seres humanos, e acho que temos muito mais além das terapêuticas e para aprender com a Covid. Acho que mesmo como sociedade vai acabar por nos ensinar algumas coisas bastante interessantes, e obrigado novamente pelo convite e a toda a gente pela atenção. Muito obrigada, Dr. Pedro. E passando à doutora Carla Campos, e aqui mais uma vez como voz da Associação Portuguesa dos Farmacêuticos Hospitalares e dos farmacêuticos hospitalares do país, doutora Carla, que expectativas de futuro, que mensagem quer deixar aos colegas em nome da própria APFH? Assim, a minha mensagem é uma mensagem de força, de esperança e de muito orgulho em todos os meus colegas. E a mensagem que eu quero deixar é, assim, todos unidos somos mais fortes. Os serviços farmacêuticos têm uma grande capacidade de organização e sabemos dar respostas prontas e eficazes, mas isto deve-se à capacidade de entreajuda entre todos os profissionais de saúde, mas também da sociedade civil. O comportamento dos cidadãos foi exemplar para o futuro em relação à farmácia hospitalar. A Covid-19 faz-nos antever a necessidade urgente de uma farmácia totalmente integrada na clínica, onde todas as equipas têm um farmacêutico. A necessidade de diferenciação por parte do farmacêutico em áreas específicas da farmácia clínica é cada vez maior. O investimento em saúde é o melhor investimento das políticas públicas e o empenho e dedicação dos profissionais deve ser valorizado. Depois destes 2 meses, algo deve mudar no que respeita ao investimento da saúde, porque precisamos de modernizar os nossos hospitais com tecnologia que nos permita prolongar a proximidade com a comunidade. A pandemia veio transformar toda a sociedade. Para concluir, deixo uma palavra para as pessoas que vivem com VIH. Procurem informação fidedigna, não se esqueçam nem deixem de tomar a sua medicação. Se a vossa infecção estiver controlada, o risco de ter Covid-19 é igual ao da restante população. Não se fechem, não se isolem, utilizem o telefone para manter a vida social. A humanização na saúde nunca deverá ser posta em causa e os farmacêuticos hospitalares continuarão ligados para vos esclarecer qualquer dúvida. Eu agradeço à Vivo, que criou um fundo de 3 milhões de euros para financiar projetos de investigação para estudar o impacto científico da Covid-19 que está a ter nas pessoas que vivem com a VIH e para ajudar organizações comunitárias de VIH a enfrentar desafios específicos gerados por esta pandemia. Até lá, permaneçam seguros e façam por ser felizes. Não tenham medo de vir aos hospitais, que são locais seguros, e se forem doentes crónicos, não deixem de tomar a medicação habitual. Obrigada a todos. Muito obrigada também a vocês os três. Eu despeço-me agradecendo a vossa disponibilidade e a vossa presença. Agradeço também à Vivo o apoio dado à realização de mais um webinar, deste webinar, e a todos os que nos acompanharam do lado de lá. Despeço-me com votos de boa noite e de um excelente fim de semana. Obrigada.